Você já deve ter ouvido por aí que um computador só entende números binários. Mas você realmente sabe o que são números binários? Meu nome é João Paulo e você acabou de entrar em um vórtice para o mundo da tecnologia. Antes de começarmos a falar sobre números binários, precisamos viajar para a Grécia Antiga, onde o pai da retórica tentava definir o que é verdade e mentira em uma argumentação lógica. Essa matéria passaria a ser chamada de lógica e tornaria-se a base da matemática. Se você já fez um teste de QI aleatório na internet, deve ter esbarrado em alguma pergunta como: se todos os buffers são noffers e todos os noffers são loffers, então todos os buffers são definitivamente loffers. E aí? Essa afirmação é verdadeira ou falsa? No geral, era esse tipo de argumentação que dirigia os estudos de Aristóteles, e como todo bom matemático, ele viu um padrão, e fez o que um matemático faz com padrões: uma abstração. Deixando de uma forma mais amigável, consideremos o seguinte argumento: todo Dev é calvo, João é Dev, portanto, João é calvo. É incontestável que, se todo Dev é calvo e João é um Dev, ele, portanto, só pode ser calvo. Não existe saída. Porém, Aristóteles viu esse beco de afirmação e resolveu aplicar isso para outras variáveis. Eu tenho aqui uma lista de variáveis que representam isso de uma forma mais dinâmica. Todo matemático calcula. Aristóteles é um matemático, portanto, Aristóteles calcula. Todo artista cria. Maria é uma artista, portanto, Maria cria. Todo programador escreve código. Lucas Montano é um programador, portanto, Lucas escreve código. Todo músico toca instrumentos. Ana é musicista, portanto, Ana toca instrumentos. Todo javeiro não recebeu amor na infância. Pedro é javeiro, portanto, Pedro não recebeu amor na infância. Logo notamos que todo x é y, z é x, portanto, z é y. E foi dessa forma que Aristóteles conseguiu identificar um padrão em afirmações para identificá-las se elas são verdadeiras ou não, dado um determinado contexto e as variáveis iniciais. Isso se torna pouca coisa mais usual quando analisamos diretamente um discurso mais extenso que precisa de uma identificação concreta no final. Portanto, dado um conjunto de regras e uma afirmação, podemos definir se a afirmação é verdadeira ou não. Vamos analisar o seguinte caso, onde está aberta uma vaga para programador júnior em uma empresa fictícia e os requisitos são os seguintes. O contratado deve saber Node.js e React, morar no Rio ou em São Paulo. Ou o contratado deve saber React Native, morar em qualquer lugar que não seja Vitória e ser graduado. Ou qualquer contratado full esterco que aceite PJ e obrigatoriamente vá ao escritório. Nessa frase existem alguns requisitos que precisam ser cumpridos. Aproveitando o gancho, faremos uma lista com cada item desejado e associaremos a eles uma letra. As variáveis para o nosso contratado é: sabe Node.js, sabe React, mora no Rio, mora em São Paulo, sabe React Native, mora em Vitória, é graduado, é full esterco, aceita PJ e aceita ir ao escritório. Há também 3 palavras super importantes nesse conjunto, sendo e, ou não. E elas são fundamentais para o entendimento da língua, de forma que nos é óbvio que o candidato que sabe React Native só irá ser contratado se ele não morar em Vitória e ser graduado. Na sequência, reconstruiremos essa frase de uma forma um pouco diferente, usando as letras que associamos a cada item da frase e as nossas palavras especiais. Portanto, o contratado deverá cumprir com a seguinte equação. Portanto, ele só pode ser contratado se ele sabe Node, e ele sabe React, e ele mora no Rio, ou ele mora em São Paulo. Ou ele sabe React Native, e ele não mora em Vitória, e ele é graduado. Ou se ele é full esterco e aceita contratação PJ, aceita obrigatoriamente ir ao escritório. Vamos supor que o Juninho tenha se candidatado à vaga com o seguinte currículo. Aqui vemos que o Juninho mora em Vitória, ele sabe React e Node, ele sabe React Native, não é graduado, é full esterco, aceita PJ, porém ele não aceita ir ao escritório. A gente simplesmente vai recriar a nossa equação
substituindo as variáveis para verdadeiro ou falso, V ou F. No primeiro momento, vamos apenas repetir a equação, trocando os valores. Juninho sabe Node? Verdadeiro. E Juninho sabe React? Verdadeiro. E Juninho mora no Rio? Falso. Juninho mora em São Paulo? Falso. Juninho sabe React Native? Verdadeiro. Juninho mora em Vitória? Verdadeiro. Juninho é graduado? Falso. É full esterco? Verdadeiro. Juninho aceita PJ? Verdadeiro. E Juninho aceita ir ao escritório? Falso. Usando a regra básica da matemática, vamos resolver sempre os parênteses mais internos primeiros e repetir o resto da equação. Nesse caso, falso ou falso vai dar falso. Não verdadeiro é falso. Para esse caso, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro e falso, portanto, é falso. Ou verdadeiro e falso vai ser falso. Ou verdadeiro, verdadeiro e falso vai ser falso. Nesse caso, falso ou falso só pode ser falso. Dessa forma, podemos ter certeza que Juninho não será contratado. Tá, ok, mas o que essa baboseira toda tem a ver com código binário? Bom, no século XIX, um jovem desconhecido criava uma maneira de representar logicamente, através da matemática, as mesmas regras que Aristóteles havia definido para o conceito de lógica. O nome desse matemático era George Boole, e ele encontrou uma maneira de representar as mesmas frases lógicas de Aristóteles em frases algébricas, criando uma facilidade na execução desses cálculos. Mesmo em cima da abstração de Aristóteles, Boole encontrou um padrão, e como eu disse anteriormente, quando matemáticos veem um padrão, eles abstraem. Boole notou que poderia substituir V por 1 e F por 0. Já para os operadores e, ou e não, ele poderia os substituir por operações aritméticas. Nesse caso, E se tornaria multiplicação, ou se tornaria adição, e não uma breve função dada como 1 menos x, onde x é o valor prévio. Como estamos lidando com valores únicos, 1 e 0, verdadeiro e falso, a lógica das operações é um pouco diferente em alguns casos. Para a multiplicação, tudo continua igual. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 0 dá 0. Já a adição sofre algumas consequências, uma vez que só existe uns e zeros nos nossos cálculos. Ou seja, 1 mais 1 vai ser 1, 1 mais 0 vai ser 1, 0 mais 1 vai ser 1 e 0 mais 0 vai ser 0. Já a negação precisa de um valor prévio para ser aplicada. Nesse caso, só existem duas opções, 0 e 1, verdadeiro ou falso. Se o valor prévio for 0, então será 1 menos 0, que portanto dá 1. Já se o valor prévio for 1, seria 1 menos 1, portanto 0. Voltando ao caso do Juninho, que infelizmente não foi contratado, podemos substituir as nossas operações, até então apenas lógicas, por operações matemáticas. Bom, se você tem dois neurônios e conectou os pontos, você já deve ter notado que a gente já está lidando com números binários. Esses são os números que podem conter apenas duas informações, 1 ou 0, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado. Com um bit eu posso representar apenas dois números diferentes, 0 ou 1. Logo se nota que esse número se dá por um número exponencial na base 2, ou seja, 2 elevado ao número de bits que temos. Nesse caso 8, que vai ser 256 possibilidades diferentes. A característica exponencial do bit torna ele especial, pois toda vez que adicionamos um bit a mais, duplicamos a quantidade de informações que podem ser guardadas. Porque o byte com o final 01 pula para o byte de final 10. Bem, utilizamos a regra citada anteriormente. Vamos tirar a prova real. 1 com 1 é igual a 0. Que 0 feio. E vai subir o número 1. 1 com 0 é 1, que com 0 fica 1, portanto, teremos o número 1 aqui. E só repetiremos os outros números. Podemos ver que caligrafia não é o meu forte, mas deu para entender o conceito. Bom,
Acredito que depois de tudo isso você pode interromper o seu jantar de família, ou até mesmo a mesa de bar dos seus amigos, caso você os tenha, para finalmente dizer com categoria o que é o código binário. Eu fico por aqui e apareço em breve. Um abraço.